eu não preciso sentir, é fé. A fé não é sentimento. A fé é uma atitude. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu faço. Então, uma atitude de fé, mesmo que o meu sentimento seja contrário, eu preciso acreditar que a palavra é verdade, que o perdão me liberta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui. Falamos sobre batismo e agora vamos falar sobre Páscoa, gente. Aproveitando o mês de abril para falar sobre esse evento tão especial para o povo cristão. Então você que está chegando aqui agora, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixa aqui nos seus comentários o que você acha da Páscoa. Comenta aqui pra gente aqui agora o que você entende sobre Páscoa. Queremos saber também a sua opinião. A Páscoa é algo tão significativo pra gente como cristão, né? E nada melhor do que a gente trazer esse conteúdo aqui dentro para abençoar aí a tua vida, abençoar a nossa igreja, abençoar outros ministérios também. Então, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Se inscreve aí também no nosso canal para receber também todas as notificações do que a gente tem aqui. Tem muita coisa, Aciona né? o sininho agora aí, aciona o sininho. Tem mensagem, tem culto ao vivo, tem muita coisa aqui. Isso aí. E hoje, pra gente falar de Páscoa, não poderia ser outra Convidada pessoa. mais que especial. especial. Tem várias mais mensagens especial. dela aqui no canal da igreja. Muita gente conhece como a moça do bolo. A moça do primeiro pedaço do Do bolo. primeiro pedaço do bolo. Nós conhecemos como Pastora Érica. Seja bem-vinda, Obrigada. pastora, que a gente tem aqui um tempo muito especial com você. Eu sei que a cabeça vai ferver, porque Com a pastora aí certeza. é uma caixinha de boas surpresas Com aqui. certeza. Que alegria, que prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer Obrigada é pelo nosso. convite. Pastora, fala pra gente. Esse mês de abril, então, a gente vai falar muito sobre Páscoa. E a gente queria saber como que é a Páscoa na sua casa. Meu Uau. Deus. A casa Na casa dos dos Vertulo. A casa dos A Vertulo. casa dos Vertulo. Os Tem muito Vertulo. chocolate lá na Páscoa? Tem. Ai, coisa A gente boa. ganha muito chocolate. A gente tem uma cultura de sempre tentar juntar a família, né? E a gente, de algum jeito, quem tiver por perto, a gente chama e sentar na mesa no domingo no almoço, ter um momento de oração, mas assim, aquela comunhão que às vezes é difícil na correria do domingo, né? Sim. Mas é uma data que a gente preza por juntar a família e celebrar aquilo que Jesus fez por nós. Que legal. A senhora tem 3 filhos. Quantos anos tá os meninos? 23, 20 e 15. Então, o Luiz com 23, a Ana com 20 e a Mari com 15. 15. Como que a senhora transmitia para eles essa mensagem da Páscoa quando pequenos? Porque aí a gente sabe que a cultura no Brasil sobre a Páscoa é completamente diferente daquilo que a gente entende como cristãos. Tem né? esse apelo também comercial. Sim. esse Exato. fator, O coelho, esse o ovo, ponto, o chocolate. aham. Então, como que a senhora passava essa mensagem para eles quando pequenos? Pra gente foi muito simples e automático. Por a gente ter muita atividade na igreja, as crianças sempre envolvidas, então sempre tinha uma cantata de Páscoa, os ensaios, as aulas na escolinha, então tudo isso já ia preparando um ambiente que não era muito difícil esclarecer algumas coisas, né? Então era meio que natural. Eu dava aula na escolinha, então era tudo muito, muito comum pra gente. Eu lembro do Luiz, assim, que eu lembro de eu sentada com ele explicando, e ele, mãe, por que não é o coelho? Por que é o cordeiro? Eu lembro dele fazendo essa pergunta pra mim, muito Que pequeno, legal. E aí eu expliquei pra ele, né? E eu lembro da musiquinha que ele cantava, Cordeiro de Deus, que trazes pra mim. Essa daí, essa daí eu não Olha só. conhecia. A gente Legal. ensinava na escolinha, Legal. E então, assim, a primeira opção sempre foi o cordeiro. Então, ele não olhava, ele falava assim, mãe, as pessoas pensam que é o coelho que traz o ovo, né? É você que compra. Eu falo, filho, sou eu que compro. Mas, assim, na minha sogra eles faziam lá as marquinhas do coelho, a caça aos ovos, e assim, eu acho que tem que ser de uma forma leve e saudável, né? Não precisa tirar a diversão, mas desde que a verdade seja plantada no coração deles, e de uma forma lúdica e bíblica, e a gente foi ensinando, conversando. Pra mim foi muito natural, porque foi a maneira como eu fui criada. Vocês já viviam essa realidade da igreja? tudo Sim, eu já muito nasci, inserido, né? minha família já, acho que 4 gerações, então assim, pra mim não tem como não ser comum e natural. E então assim, pra mim foi muito automático, muito simples,
Que legal. Já... É interessante porque, assim, a gente ouve histórias de muitas pessoas que é o caminho contrário, né? Porque é os filhos tentando entender por que que a gente fala diferente. Os seus filhos estavam assim, por que que as pessoas lá fora falam eles diferente? eram os diferentes. Então eles eram, por que coelho? Por que chocolate? Por que não cordeiro? Que é o caminho contrário de muita gente. Eu lembro do né? Luiz falando assim, nossa, mãe, eles não sabem a história de Jesus? Eu falei, filho, muita gente não conhece. Ele falava assim, eles precisam saber que a Páscoa de verdade é quando Jesus morreu e ressuscitou. E assim, isso, eu tenho essa memória, assim, né, gravada. A Ana Júlia também, ela falava, mãe, essas pessoas não sabem. E às vezes eles ficavam assim, poxa, mãe, por que eles querem tirar a figura de Jesus e colocar o coelho no lugar, né? Mas eu explicando para eles, assim, eu lembro que nas histórias, nas músicas, assim, eles foram crescendo desse jeito. Uma Isso cultura tudo que já muito estava simples. inserida neles desde Exato. pequeno. Acho que essa é a questão Sim. de cultura, né? Você fazer disso a cultura familiar, Sim. de trazer essa realidade para dentro de casa, né? Isso é muito importante também. Embora eles tivessem uma vida na igreja, chegou um momento que foram para a escola. Pra escola, assim, Tinham não, já tava na amigos e escola tudo nessa mais. época. E, ok, eles entendiam a mensagem, eles entendiam que é o cordeiro, eles entendiam tudo isso. Mas e o apelo comercial, assim, eles não... Ah, e o meu chocolate? Não, eles sempre Isso daí- perguntaram, Sempre mãe, eu vou esperavam. ganhar o meu ganhar chocolate. meu O Luiz, na chocolate. época, tinha alergia de leite. A gente rodava São Paulo inteiro, eu morava em São Paulo nessa época. A gente rodava São Paulo inteiro pra achar um ovo sem leite pra ele. Porque, assim, todo mundo ganha, por que os meus filhos não podem ganhar? Uhum. Entendeu? Mas se a mensagem estiver plantada no coração deles, não tem problema comer Não é um chocolate. Quem não gosta de chocolate? chocolate que vai Sim, desvirtuar. não vai desconstruir a história, não. É muito interessante porque a gente sai de extremos, né? Uhum. De um aonde ignora a verdadeira mensagem e o outro aonde, tipo assim, ah, não, Parece a que Páscoa proíbe, é o cordeiro, pecado a Páscoa e é não isso, pode. e eu não posso dar um ovo de chocolate pro meu Colocar filho. um peso na celebração da Páscoa, né? Sim, já passei por fases assim na minha infância. Conta pra gente um pouco. Não, aí. era tipo assim, pode comer o bombom, mas não pode comer o chocolate, entendeu? Algumas doutrinas Não que pode foram... ter o formato do ovo. o formato do ovo, E então, assim, não faz sentido, né? É besteira. A né? partir do momento que você tem a mensagem que você planta no coração da criança, ela vai saber. Eu estava lendo sobre a lei da primeira menção esses dias. Só resumindo, assim, é mais ou menos a primeira vez que aquela palavra é abordada, ou na Bíblia, ou numa conversa, ou para uma criança. E a primeira menção, ela fica gravada no coração. Então, a primeira vez que os meus filhos ouviram falar sobre Páscoa foi sobre o Cordeiro e foi sobre Jesus. Então, aquilo ficou fixado. Então, a cosmovisão deles a respeito desse assunto sempre vai ser o Cordeiro antes do coelho. Um chocolate não vai mudar a cultura, Não, entendimento vai disso. melhorar ainda, vai deixar mais gostoso, Exato. entendeu? Mas assim, tive fases que eu falava assim, não quero chocolate em forma de coelho, por uma questão minha, entendeu? Mas o chocolate vai derreter, eles vão comer, assim, se puder evitar o coelho, é uma questão minha, mas nada contra também, não tem. E para fortalecer, então eu lembro que na igreja a gente fazia pirulito de chocolate para as crianças no formato de cordeiro, para reforçar a A história. ideia. É isso que eu ia perguntar, como que a gente pode substituir esses elementos? A gente fazia o chocolate porque eles falavam, todo mundo ganha, por que a gente não pode dar? Eu falei, não é que não pode, vamos fazer do jeito que seja, que passe a mensagem. Não adianta só comemorar, não tem problema comemorar. O problema é o que você enfatiza. Entendeu? Se eu posso comemorar com o chocolate e fixando a mensagem da cruz, do cordeiro que morreu e que ressuscitou, é isso que eu vou fazer. Eu não posso dar ponto sem nó, eu não posso deixar a história solta, né? Simplesmente dar um chocolate, não tem problema, é uma delícia comer chocolate. Só que se eu posso agregar a história, agregar a Bíblia, agregar a mensagem da cruz, eu não vou perder a oportunidade. A gente montava ovelhinhas eu tenho alguma guardada que eu achei esses dias. Que legal. Com algodão, com estopa, eu lembro que assim, a gente fazia chaveirinho, a gente montava, as crianças mesmo montavam as lembranças. Então assim, tudo culminava para a história do Cordeiro. A gente ensinava a passagem pelo Egito, explicava o sangue nos umbrais da porta, o sacrifício.
as famílias comendo junto. A gente contava toda a história, que a verdadeira Páscoa começa lá no Egito, né? Na saída do povo. Mas e finalizava em Jesus e trazia para hoje. E a gente falava para eles assim, ó, quando você chegar na sua casa, eu lembro de uma aula que eu dei, quando você chegar na sua casa na hora do almoço, fala com o papai e com a mamãe para vocês fazerem uma oração e agradecerem porque Jesus morreu na cruz por vocês. E é por isso que a gente está comemorando a Páscoa. E ele não está morto, ele ressuscitou. Aí eles falavam, Jesus ressuscitou? E a conversa ia, né? Sabe aquela aula que rende, Criança assim? curiosa, né? Então aí a gente teve testemunho de crianças, de pais que vieram falar com a gente que a hora que foram sentar para comer, pai, a tia da escolinha falou pra gente orar primeiro e agradecer a Jesus, entendeu? Isso não tem preço, isso é maravilhoso. É sinal que a mensagem entrou. Que a gente fala, as crianças não prestam atenção, elas se distraem. Realmente elas se distraem, mas elas são uma esponja, elas absorvem tudo. E a gente perde tempo de não plantar a semente no coração delas. Uau. A gente precisa ser intencional, tem que ser de propósito. Se for espontâneo, não acontece. Se for espontâneo, a vida passa, a gente fica no celular, a gente corre atrás de tudo e a gente não planta as sementes que precisam ser Que é mais plantadas. importante, né? Mas essa questão da lei da primeira menção, como isso é... Eu já tinha Importante. escutado falar. Isso sobre você todas falou- as áreas, né? Exatamente, sobre todas as áreas, né? Você colocar a primeira informação, porque aquilo vai virar uma verdade, Sim. né? Sim. E ele vai enxergar tudo a partir daquele ponto de vista. Pode agregar, acrescentar informação, tudo bem. Mas a primeira visão dele vai ser uma visão pura. Se for bíblica, melhor ainda. Mas Pura, bíblica, verdadeira. E a verdade vai prevalecer. Pastora, como que era assim, a Páscoa na sua infância? Você tem memórias de você celebrando a Páscoa? Tenho, é o que eu falei, assim, a gente mudou de igrejas algumas vezes, então eu tenho memória de recebendo ovo de Páscoa, eu tenho memória de não pode comer ovo de Páscoa. Mas a mesa sempre marcou. A mesa a gente nunca abriu mão, né? Com ovo ou sem ovo, com chocolate ou sem, a comunhão tinha. a comunhão tinha. Então era um dia especial que a gente agradecia a Deus de verdade. Eu acho que fazer a memória é muito importante, tá? De repente você não vai saber contar a história inteira da Páscoa para o seu filho, mas pega lá um texto, pesquisa, o Google tá aí para te ajudar. Leia um versículo, fala assim, ó, hoje a gente está aqui sentado comemorando a Páscoa e agradecendo a Deus, porque hoje a gente tem a salvação, porque Jesus escolheu vir aqui morrer no nosso lugar e ressuscitou. Tá feito, pregou sua Páscoa, plantou a semente no coração e a mensagem foi pregada. É interessante esse negócio que a senhora fala da mesa, porque a gente celebra muito a questão do sacrifício de Jesus, e é o principal ponto da Páscoa e tudo mais, que nos livrou da morte. Mas quando Deus fala com Moisés, é uma questão de família, de mesa, né? Uhum. Porque, ó, pega aí o seu animal, mata, se junta como família, e vocês vão comer como família, e vão estar guardados dentro da casa como família. Isso. Então, a Páscoa também tem esse ponto importante, né? Da comunhão da família, de todos estarem juntos, né? E é muito precioso, né? E é algo que hoje tem se perdido, a mesa. Tem família que eu conheço que cada um come num lugar, num horário, arruma o seu prato e... Então a gente precisa começar a restaurar. Muita coisa na Bíblia é a partir da mesa. A ceia, a última ceia de Jesus, ele estava na mesa ali com os discípulos. Muita coisa é curada no nosso coração, muita coisa é resolvida. Porque na mesa é um tempo que você está ali de frente com a sua família, né? É um tempo de olhar no olho. Muita gente usa esse tempo para discutir, para resolver problema, mas a gente precisa voltar um pouquinho e falar assim, é um tempo de olhar, perguntar como é que tá, como é que foi a semana, né? Isso não só na Páscoa, né? Isso diariamente. Sim, mas sim. isso é algo que precisa ser restaurado na nossa casa. E lembrar que você vai ter problemas para resolver, mas você não vai usar a mesa para esse momento. Usa a mesa para conectar, para acalmar seu coração, para ter ali um tempo de qualidade, como dizem, né? A gente pode escolher como vai ser o ambiente, o ar da nossa mesa, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa pensar e fazer de propósito. Não precisa ser forçado, pode ser natural, Intencional. mas intencional. Algo muito simbólico na Páscoa, que a gente sempre lembra também, é a questão da gratidão, de se lembrar de agradecer, né? Por tudo que foi feito por nós. Como que a senhora passava para os seus filhos essa questão da gratidão? Porque criança, na maioria das vezes, eles mais querem receber do que agradecer, e é normal, né? Mas como que a senhora passava para eles assim, essa mensagem? Olha,
a gente precisa ser grato pelo que tem e Sim, tal. Como sim. que funcionava mais ou menos isso Eu daí? lembro que assim, eles, por estar na igreja, né, eles ganhavam muito chocolate, muita coisa. E eu lembro que às vezes eles olhavam, eu lembro de uma cena que a Ana Júlia olhou assim, ela falou, mãe, eu ganhei 3 ovos de Páscoa e eu tô vendo a minha amiguinha ali, eu posso dar um pra ela? Olha, A tia que me deu não vai ficar triste? Eu falei, não, ela vai ficar feliz, né? Aquela coisa assim de compartilhar, isso aí é coisa que a gente tem que ir plantando no coração deles, né? Tem aquela época que não quer dividir nada, mas assim, e eu explicava pra eles, falava assim, olha, tudo que a gente tem, principalmente nós que servimos a Deus, eu expliquei sempre isso pra eles. Falei, Deus escolheu a nossa família, Deus não escolheu só o papai e a mamãe. Você nasceu nessa família por um propósito de Deus. Você podia ter nascido em qualquer outra casa, mas Deus pôs você aqui, porque Deus escolheu eu e o papai para criar você. Então, quando Deus nos chamou para pastorear a igreja, falei: você não é pastor, você não é pastora, mas a nossa família é escolhida para isso. Então, de alguma forma, você faz parte, você pertence. E aí eu mostrava na Bíblia para eles, né, que Deus ele escolhe linhagens, famílias. E aí era um jeito de envolvê-los e trazer mesmo para o contexto. De uma forma leve também. Sim, né? sem peso, porque às vezes a gente quer exigir tudo do filho do pastor e colocar aquele peso. E então eu falava, não, ele é uma criança como qualquer outra criança, vai correr, vai bagunçar. E por que não chama a atenção do outro? Porque só porque é o filho do pastor. Eu falei, ele não pediu para ser filho do pastor, né? Então eu sempre falava, não, pega leve. Apesar de existir isso, Sim. mas as pessoas precisam entender que, assim, Deus escolheu, mas ele é só uma criança, né? E eu tornava isso de uma maneira mais leve, assim, mas sempre voltando para a gratidão. Sempre, olha, toda vez que você agradece, o favor de Deus vem. E para explicar como é que é o favor de Deus, eu falava a bondade de Deus. E eu sempre explicava assim, eu falava, se você dá alguma coisa para alguém e a pessoa não liga muito, você não vai ficar triste? E eu falava, então, quando você agradece, quando você dá uma coisa para a pessoa e a pessoa te abraça e agradece e fica feliz, você não fica muito mais feliz de dar? Aí eu aprendi a ensinar para eles o princípio de melhor é dar do que receber. Olha só. Porque eu falava assim, presta atenção. Não é gostoso ver que alguém a ficou feliz? Né? Eu deixava eles descobrirem isso, né? E eles sempre foram muito generosos. Se deixasse, eles queriam dar presente para todo mundo, para a igreja inteira. Mas, assim, foi um jeito que a gente foi descobrindo. Olhando assim, porque não é mais crianças, né? Pra gente as crianças. Agora já tá tudo maior. Tô esperando os netos. Eu criança. Tá nessa fase. Mas as crianças, né? Olhando assim, né, pastora, para a infância deles, do que você partilhou com eles, né? Como que a gente pode ensinar as crianças também a compartilhar a mensagem, assim, da verdadeira Páscoa? Vivendo isso no dia a dia, entendeu? Deixando sempre a mensagem viva, não esperar chegar a Páscoa para começar a ensinar. Isso é importante. Você tem que pensar, tem que medir, tem que falar, poxa, a Bíblia precisa fazer parte do nosso dia a dia, né? Ai, não é todo dia que Páscoa eu consigo. Não é não, mas assim, prezar por isso, né? Se a gente teve a salvação, se a gente recebeu tudo, se Jesus entregou tudo, o que é um tempo nosso? O que é um momento da gente parar um pouquinho e celebrar o Senhor, e ensinar a palavra e plantar essa semente no coração deles? É importante demais. Então, a Páscoa, ela não é só em abril, ela não é só na época. Então, isso precisa ser vivo. Eu lembro que, assim, eles queriam fazer desenhos, que estava chegando a Páscoa, e eles perguntavam, mãe, onde é que está escrito tal coisa? Às vezes eles não sabiam nem ler. Mãe, lê para mim o texto da Páscoa. E aí, às vezes eu ia ler um texto, não, eu quero da outra Páscoa, do Velho Testamento. Olha. Mas por quê? Porque eles assistiam muito desenho bíblico, e às vezes as pessoas falam, nossa, você devia ensinar muito para os seus filhos. Assim, eu queria ter ensinado mais. No primeiro filho a gente consegue ensinar muita coisa, no segundo a gente não tem muito tempo, a gente já... Mas eu lembro que eu tinha uns desenhos bíblicos que me ajudavam muito, sabe? Que adiantava, assim, que plantava a palavra de Deus realmente no coração deles. Então, a gente precisa ter recursos, né? Eles assistiam um desenho normal, sem problema, mas assim, eu sempre puxava, sempre ensinava eles, olha, analise, isso daqui é legal.
Porque uma coisa é eu falar, não pode esse, não pode aquele. Outra coisa é eu falar, filho, aprende a separar o que é bom, o que é ruim, porque quando eu não tiver, você vai saber escolher. Então, tinha alguns desenhos ali que ajudavam nessa questão Sim, da... sim. Depois a gente pode pegar os nomes desses desenhos com a senhora Uau. e colocar nos comentários. A gente pode colocar aqui nos comentários. Aproveita e Ai, coloca pra gente aqui nos comentários se você conhece algum desenho que ensina essa questão da Páscoa e tudo mais, que ajuda. Tem muita Ou coloca coisa. aqui pra gente nos comentários, não tá? Coloca aqui, vai ser muito útil. A Lívia, eu já vi ela assistindo o Superbook. Superbook é maravilhoso, Superbook, assistem que ela também. assiste. E a questão da escola também isso ajuda bastante, mas tem uns desenhos muito bons. Aqueles da Record clássicos. Príncipe do Isso. O Luiz, uma vez, ele ganhou um jogo, eram fitas de vídeo, pra você ver a época. Deus. O Luiz tá velho. Luiz tá velho. E da editora Abril, e era muito fiel, sabe? Assim, é muito legal. Eu até tentei comprar isso depois em DVD, quando acabou a fita de vídeo. Tem alguma coisa no YouTube, mas era muito fiel à palavra, assim, foi algo muito correto, muito certinho. Porque geralmente você tem que ficar corrigindo as coisas. Não, a Bíblia fala, mas não é bem desse jeito. Não, ele era muito legal. E eu lembro que, assim, ó, muitas histórias, muitas músicas, muita coisa, assim, ficou plantada mesmo. Muita semente boa foi plantada a partir de umas fitas de vídeo que não era barato. Eu lembro que meu pai comprou isso aí pro Luiz de presente e ficou. Devia Todos os ser. netos aproveitaram, todos aprenderam. Então a gente precisa investir em recursos para os nossos filhos. Hoje em dia, com tanta facilidade, né? Hoje você não precisa, Internet, tem tudo, streaming, tudo. Mas a gente precisa plantar no coração deles. Porque às vezes a mãe quer ensinar, tipo, corrigindo, brigando. Olha o que você assiste. Eu falei, isso não é ensinar. Mas se você mostrar para a criança, apresentar para ela de um jeito bom, se for importante para você, vai ser importante para ela. Então, não é jogar, olha o que você assiste. Não, filha, olha que legal. Olha o que eu descobri, eu achei um desenho que eu queria assistir junto com você. Você tornou aquele momento especial, porque a criança vai querer passar um tempo com você. Com certeza. Então, é sabedoria, você tem que aprender a lidar, né? Se você só falar, se você fica assistindo essas bobeiras, vê se assiste alguma coisa boa. Ele não vai ter vontade Mas nenhuma. que coisa boa, mãe? Mas Que o que a coisa gente boa. vê hoje é isso, né? Então, sentar com eles assim e começar a filtrar realmente, né? Porque eles são uma esponja. Tudo que eles veem, eles absorvem, eles assimilam. E a gente está perdendo tempo, a gente está dormindo muitas vezes de não plantar de propósito a palavra no coração deles. Pastor, então, uma dúvida que eu queria que a senhora me ajudasse aqui. Como explicar para uma criança pequena a questão da condenação e salvação? Olha, você nasceu e na cabeça dela ela é a criança mais inocente do mundo, mas como falar para ela, você precisa de salvação? Como falar para ela que a importância da Páscoa, como a Páscoa foi tão importante para ela? A gente precisa começar em Adão. A gente tem que explicar que por causa de Adão todos pecaram. E a gente tem a semente do pecado dentro da gente, né? O chip do Adão. Kit Adão. Eu vi isso pregar uma vez, Kit Adão. Kit Adão, o bebezinho menorzinho nasceu. já veio. E a gente rejeita a correção, a gente tem, né? E isso, a criança já nasce com isso. Mas o amor de Deus, ele é tão bom que você apresentando o amor de Deus, ele traz luz e as outras coisas começam a aparecer. Então você não precisa explicar a condenação. Quando você explica o amor de Deus, as outras coisas que são diferentes disso, elas aparecem. E a criança consegue compreender. Glória a Deus. Pastora, voltando um pouquinho no que você falou, assim, a gente precisa preencher, né, o coração das crianças, essa semente. Eu vejo muitas vezes a gente as pessoas têm perdido espaço para o mundo, tá aqui deixando um espaço para que o mundo venha com essa mensagem. A gente dorme, o mundo não. Exato. A Bíblia fala, né, que os filhos das trevas são mais astutos, né, que os filhos da luz. Mas como que a gente vai fazendo blindar assim as nossas crianças, sabe? Como que você enxerga isso hoje? Primeiro em oração, né? Porque assim, os nossos filhos, eles já vão para a escola cedo, eles têm outras influências que são diferentes da nossa. Muitas pessoas de origem distintas influenciam eles, assim, muito. O acesso à internet. Sim, isso aí é pesado, né? E então, a gente, primeiro em oração, entregar, consagrar, declarar palavras sobre os seus filhos e confiar que Deus é que protege a mente e o coração deles.
e reforçar a identidade deles. Se eles souberem quem eles são, eles não vão se misturar, eles vão ser seduzidos, eles vão ser tentados. Mas se a identidade deles for firmada, se você explicar para sua filha, para o seu filho mesmo, quem ele é em Deus, e isso é só na palavra. Quando você abre a Bíblia junto com o seu filho, você faz nascer dentro dele um desejo de conhecer a Deus. Se você consegue mostrar para o seu filho quem é ele dentro da Bíblia, isso é muito precioso. E a palavra vai sendo plantada desse jeito. Então a gente começa a ler um texto e olha, filho, Deus nos ama dessa maneira. Ó, Deus está falando que nós somos mais que vencedores. Esse texto fala isso. Então Deus está falando aqui, ó, de mim e de você. Não é só do Abraão, do Isaac e do Jacó. Essa palavra é para nós. Então você tem que contextualizar, você tem que trazer e inserir a criança dentro da Bíblia e fazer com que ela se encontre dentro da palavra. E é tão verdade isso que a senhora está falando, que a gente vê quando Jesus está sendo levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, antes que o diabo diga um sim para ele, Deus já tinha afirmado um né? Uhum. Este é o meu filho amado. E aí lá na frente vê o diabo, se é. Aí Jesus, não, se não, eu já tenho Deus já tinha provado o amor, já tinha reforçado em palavras, é isso aí. Então, essa é a nossa parte com os nossos filhos, tanto nós com eles, quanto relativo ao amor de Deus. Explicar que o nosso amor por eles não muda, apesar do que eles fizerem. Porque aí você vai gerando um relacionamento de confiança. Porque, se você fizer, tá tudo bem. Se não, eu não gosto mais de você. A gente tem que tomar cuidado com frases que a gente fala. Vai condicionando. Porque quando ele fizer uma coisa errada, ele não vai ter liberdade de falar com você, de correr pra você, ele vai correr de você. Então, essa confiança precisa ser gerada. E não é simples, não é tão fácil como a gente imagina. É uma construção mais em nós do que neles. Porque explicar com firmeza, filho, a mamãe te ama, mas você precisa seguir as regras. O meu amor por você não muda, mas é preciso obedecer. A obediência gera consequências e a desobediência também. Então, se a gente começa a mostrar com exemplos e trazer para o dia a dia mesmo, né? A Bíblia fala para a gente inculcar a palavra na mente da criança. Andando, deitando, sentando, levantando, na refeição, no meio do caminho, na hora de deitar, quando levanta. Então, assim, você precisa ser intencional. Então, mas às vezes a gente quer ensinar uma coisa que a gente não vive. Aí fica pesado, aí fica difícil. Então, se você viver a palavra, vai ser automático. Então, não adianta eu querer ensinar uma coisa que não é uma verdade na minha vida. Então, primeiro eu preciso praticar. Porque aí isso vai exalar de mim, isso vai ser natural. As minhas respostas vão ser regadas pela palavra. Isso te traz uma autoridade, né? Não é só e é leve, e fica leve. Porque eu lembro da época que eu queria ser aquela... general, ficar em cima. Eu queria exigir algo que eu não vivia. E era muito pesado, porque eu ficava frustrada. Eu falava, eu preciso ensinar os meus filhos. Eu colocava, às vezes, um peso sobre eles que eu não correspondia. Até que eu falei, não, tá errado. E o Espírito Santo foi me ensinando. E um caminho, porque às vezes, até no pastoreio da igreja, as pessoas falam, deve ser muito difícil, muito pesado. Eu falo, não, é leve. É até constrangedor, às vezes, dizer que é leve, pastorear uma igreja tão grande, mas é leve, porque o Espírito Santo ele vai nos guiando e nos ensinando. Se você quer fazer sozinho, na sua força, fica pesado. E com as crianças é da mesma maneira. Se você quiser ali, ser um justiceiro, exigir, cobrar, fica pesado, porque se você quer cobrar algo que nem você vive, então, se você vive, vai ser natural, vai fluir, o ambiente vai ser bom, a palavra de Deus vai fluir com naturalidade, os seus filhos vão estar acostumados com aquilo. Então, quer uma dica? Pratica primeiro. Testa em você, implanta a palavra em você, porque aí ela vai exalar, ela vai fluir, ela vai alcançar o coração dos seus filhos. E eles vão saber, eles sempre sabem. Os nossos filhos são as pessoas que mais nos conhecem. E eles vão saber se é verdade aquilo que a gente está ensinando, se a gente realmente vive ou se a gente só está querendo colocar um peso sobre eles. Eles sabem mesmo. Sobre essa questão da gente ser exemplo, né? E criança absorve. Eu não lembro o que eu fiz. Criança fala tudo. Não, eu não lembro o que eu fiz no trânsito. Não foi nada absurdo. Não sei se eu parei em cima de alguma faixa pegando uma partezinha amarela. Eu não lembro. Ali, mãe, você quebrou uma regra. Meu Deus. Ela falou isso pra mim. Não, filha. Aí eu tentei explicar. Não, você quebrou uma regra. A gente tenta dar um jeitinho, E outro dia, tava uma situação também lá. A gente tava brincando lá na piscina. Aí ela
sem querer, ela deu um pulo lá, escorregou. Aí a gente começou a rir, porque foi engraçado. Ela veio chorar. Você tá rindo de mim, mãe. Isso é pecado. Aí, ó, ela aprendeu direitinho. Gente do céu, onde que essa criança... É, Mas eles Funcionou. absorvem tudo, funcionou. é. Absorve E aí, realmente tanto é um o bom exemplo. quanto Sim. o ruim, né? E a gente precisa viver, porque assim, os nossos filhos contam o que acontece na nossa casa. Eles contam para a professora, para a tia da escolinha, para os amigos, eles contam. Então, se a nossa vida não for de verdade, o que é que eles vão contar? Exato. E seria também muito frustrante para os nossos filhos, né? Eles terem pais que são de um jeito na igreja e que são completamente diferentes. Mas em tem casa. muito. E isso traz para eles uma ideia de que eles podem ser de um jeito em Pode casa usar uma máscara, e podem ser de outro jeito quando estiverem fora de casa, né? Sim. Então é algo muito importante essa Por transparência. isso que a gente precisa viver o evangelho, Uhum. né? Às vezes as pessoas falam, os pastores precisam viver. Não, todo mundo precisa viver. Se a sua vida for de verdade com Deus, se você levar o Espírito Santo para onde você for o tempo todo, se você dirigir com ele, se você for no mercado com ele, se você trouxer ele para o seu dia a dia, ele vai te ensinar, sabe? Eu falo assim, ele afofa o nosso travesseiro, ele melhora, ele adoça as coisas, né? A gente precisa aprender a caminhar com o Espírito Santo. Só que às vezes a gente pisa na bola, faz alguma coisa, aí não se sente digno, aí já vai distanciando. Então a gente precisa sempre voltar para Deus. Eu lembro uma coisa que o bispo falou comigo de ser intencional em algumas coisas dentro de casa e dos meus meninos verem eu fazer, né? E tipo, momentos de oração, de leitura bíblica. Isso é muito importante. Assim, ó, eu tô fazendo, não que é só para eles Tanto verem, para mas Deus também quanto para para eles eles. verem. Sim. Também para eles verem. E eu vejo o quanto isso é importante hoje. Então, os meus meninos, assim, eu acho que como qualquer criança, na hora de dormir, eles vão enrolando. Não sei se a Lívia é assim. Com certeza. Na hora que Todos foi pra são. dormir, aí eu quero água. Quero ir no banheiro, Eu quero ir tô no com banheiro. fone, Aí outro dia eles Canta foram uma me levando música. nessa daí, me levando nessa daí. Aí a hora que eu tava já quase no pico do nervoso deles, agora vamos orar, né, papai? Eu falei, meu Deus do céu! Aí eu tive que, ó... É sobre isso. Baixou. E aí, Fruto ainda do e no Espírito. dia ainda, eles não oraram nem... Eles ficaram tudo de joelho na cama. E o Davi Aprenderam assim, ó, direitinho. falei, olha só esses meninos. Você também é aprovado. Eu também sou provado. E foi. Então, essas experiências são muito gratificantes, né? Eu lembro de textos bíblicos que eu ajudei o Arthur a decorar. Então, tem dois textos que foram os primeiros que ele decorou, que é o Salmo 119, 105, que eu achei fundamental, que é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu falei para ele, filho, isso aqui te ensina que a palavra de Deus sempre vai te dizer aonde você está e para onde você deve ir. Então, qualquer momento da sua vida, você sabe. A palavra de Deus te ensina aonde você está e para onde você deve ir. E o outro texto que é João 3,16, que mostra para ele muito sobre o amor de Deus. Então, esses foram os primeiros textos, assim. O Arthur, que já é alfabetizado, consegue ler e decorar mais fácil, né? O Davi aí estamos começando no processo, mas esses textos importantes. Mas, enfim, essa questão da cultura, de viver dentro de casa o que é do lado de fora. E quem tem filho, isso é muito bom, porque isso nos ajuda a memorizar. Você lança um desafio, mas você também vai aprender, Sim. né? Não adianta eu querer, vamos decorar junto. Eu lembro que uma vez a gente pôs um desafio lá de memorizar. Quem memorizasse primeiro ia ganhar, não sei se era um chocolate, era alguma coisa que a gente... Que E legal. eu lembro que meu pai fazia isso com a gente. Ele escrevia... Eu lembro que ele escreveu Efésios 1, eu não sei o versículo agora, mas eram 3 versículos emendados. Ele escreveu, imprimiu e colou na geladeira. Ele falou, o primeiro que decorar isso daqui, ele falou um valor em dinheiro. Eu achei o máximo, eu fui a primeira a decorar. Eu ia, passava, não, preciso ler. Aí eu voltava, eu preciso ler. Mas vai empenhar de gente? Você tem que incentivar. Não, eu lembro que assim, eu nunca esqueci, sabe, dessa atitude dele, e foi um super incentivo. Às vezes ele falava, vou levar para chupar um sorvete. Ele colocava coisas assim, coisas simples, mas pra gente era interessante, e é uma motivação, né? Então eu fazia isso com as crianças às vezes também. Eu falei, o primeiro que aí começava uma competição. Não, eu não vou perder, aí o outro, aí A vai. gente fez um plano de leitura lá em casa, de provérbios e salmos, e aí a gente colou na geladeira. Que o legal. plano de leitura. Então ficou a minha caneta pendurada no papel e a caneta do Arthur lá.
E aí ele, quando ele lia, ele ia lá e Que marcava legal. o texto que ele tinha lido no dia. E às vezes, uma coisa assim, às vezes a gente espera a criança aprender a ler Pra fazer. pra fazer isso. Não, faça isso porque assim, ó, desde a barriga. Leia a Bíblia pro seu filho dentro da barriga. Olha só. Porque a criança ouve, ela recebe a palavra é espírito e vida. Então, comece a plantar antes de nascer. Eu confesso que eu nunca fui de ficar falando com a barriga. Não é a barriga, tem uma criança lá dentro que é seu filho. Eu nunca... Meu Deus do céu. Não, você não precisa sei. exagerar. Eu acho que isso, essa conexão do É mais jeito, da assim, mãe, acho que é mais com a de mãe, mãe, né? Assim, Mas é importante, porque Sim, assim, sim. quando o seu filho nasceu, ele já conhecia a sua voz, Uhum. entendeu? Verdade. Então assim, uma autoridade que a palavra dá é muito diferente. Então você que ainda não tem filho, faça isso, Olha aí. cria essa cultura de abençoar. Pega um texto, leia, coloca a mão na barriga e fala, eu profetizo isso sobre a sua vida. A gente não faz ideia de quanto isso tem poder, de Poder quanto isso espiritual, age no né? mundo espiritual, Olha E depois, às vezes eles crescem, às vezes a gente fica com vergonha, a correria, mas chama seu filho, fala, filho, eu te abençoo hoje para a aula, eu te abençoo o seu dia, seu final de semana, abençoo suas provas, seus estudos. Isso faz diferença, porque a gente é autoridade, né? E a gente não se dá conta, às vezes, de quanta autoridade a gente tem sobre a vida deles, o quanto a gente pode abrir o caminho deles com as nossas palavras. A gente pode abrir ou fechar. E a gente né? precisa praticar. Eu lembro de uma situação até dessa cultura da gente ensinar os nossos filhos e tudo mais. Era aniversário da Lili, não sei se você lembra, que a gente tava indo pro aniversário, eu falei a hora que cheguei lá, e tava chovendo, e tinha piscina lá na casa do seu sogro. Lembro. Tinha piscina. O Arthur foi de casa até lá, orando para que parasse de chover. Isso funciona E muito. quando chegou lá, ele ficou embaixo da mesa, Da você mesa lembra disso? orando. E juntou mais umas crianças juntou lá. as crianças. Fez um ciclo de oração Que debaixo lindo! da Kids, debaixo da mesa do bolo, orando para que fizesse sol. E por incrível que pareça, Por Eles incrível, foram não pra é a piscina. resposta de oração, no é. final do dia, era final, tipo assim, 4 para 5 horas já. O Parou sol a veio. chuva e o sol veio. Deus responde. Eles entraram Você na acha piscina. que Deus não quer se revelar para as crianças? Eu falava isso hoje numa live. Deus, ele deseja se revelar para a gente. Deus deseja se revelar para o Arthur, respondendo a oração dele. Deus deseja se revelar aos meus filhos. E às vezes a gente quer... Todo mundo quer saber o plano de Deus para a nossa vida. Quem não quer saber? Quem não quer uma revelação? Quem não quer saber o futuro? Quem não quer saber os planos, o propósito que Deus tem? Só que às vezes a gente quer adivinhar o plano. E assim não funciona. A gente precisa aprender a conhecer. Jesus é um caminho, a gente conhece, a gente percorre o caminho para conhecer a vontade de Deus. E é um conhecimento progressivo. Quanto você se interessa pela palavra, é o quanto Deus vai se revelar. Vai se revelando. E às vezes a gente quer adivinhar. E não funciona desse jeito. A gente quer tudo pronto. A gente é a geração fast food. A gente quer tudo rápido. E não é assim que funciona. Deus, ele é progressivo. Quanto você, de verdade, desejar a presença dele, ele vai te revelar. Glória a Ele vai Deus. se revelar para você. E ele vai se apresentar. Então, ele quer ir com você em todos os lugares, permear seus pensamentos, te dar as respostas que você precisa. Só que a gente trata como se ele estivesse lá no culto ou lá no céu somente. A gente precisa trazer ele mais para perto e a gente precisa ensinar os nossos filhos. E vão ter desafios que a gente vai chamar os nossos filhos para orar junto com eles. Filho, vamos orar junto por isso. E Deus, ele deseja se revelar. Então Deus vai muitas vezes responder sim, no tempo dele, da maneira dele, mas vai responder para acrescentar fé no coração dos nossos filhos. E a gente precisa praticar isso. Às vezes a gente quer resolver a situação, mas não chama um filho para orar junto, não quer expor. Então, você às vezes priva o seu filho de ter uma experiência de resposta de oração, uma experiência com Deus, de Deus se revelar para ele, mostrando, olha filho, Deus te ouviu, a sua oração funciona, a sua oração subiu até Deus e ele respondeu. Teve uma outra situação do Arthur. O Arthur ama clube aquático. Ama. E eu lembro um dia que eu fui fazer a oração com ele. Então, ele pequenininho ele devia ter de 2 para 3 anos, quase da idade que tá o Davi agora. E aí era daquele jeito. Eu orava e ele repetia. E aí eu lembro que nessa noite, eu terminei e ele continuou. Que lindo! Ele E quis aí- fazer a oração dele. Ele quis fazer a oração dele. E aí eu fiz ali com ele e ele continuou. Papai do céu, abençoa para que o meu pai me leve para um clube aquático com um tobogã muito grande. Que lindo! E aí eu, como pai, ouvindo aquilo, no dia seguinte,
eu não aguentei. Deus usou você para responder a oração Exato, dele, foi claro. Não, mas o negócio foi muito além. Eu liguei para uma agência, né, de um clube aquático que tem aqui. E aí falei, cara, como que tá o ingresso para eu, a minha esposa e o meu filho? Aí o cara, vamos fazer o seguinte, eu quero dar de brinde para você, para sua esposa e para o seu filho. Então você vai vir com eles, eu vou te colocar na área VIP com eles, almoço e estacionamento Arthur, grátis. ora Meu por Deus. mim. Então Uau! eu olhei aquilo e falei, cara, É, foi completamente a resposta de Deus Sim. para a oração que ele fez. E uma uma oração resposta VIP. tão simples, né? Tão pura e tão simples ali. Ele fez e Deus respondeu. Então, cuidado de Deus Sim. com cada detalhe, né? Sim. Foi- Aquilo marcou a vida foi dele. impressionante, com certeza. E a sua, né? E a minha, tipo, Vocês o também. tanto que eu aprendi. Aí a Bíblia fala que a gente tem que se fazer como O criança. A gente tanto tem que que se eu aprendi. tornar uma criança para acessar o reino de Deus. É simples, é desse Sim. jeito. Sim. Agora, pastor, um outro ponto importante nessa nossa conversa aqui é o perdão. Páscoa fala muito sobre perdão. Fala pra gente, pastora. A Ana Júlia, o Luiz Gustavo e a Mariana quebravam o pau em casa? Em casa, no carro, na igreja. É família, É, filho de pastor briga também? Tudo Meu de Deus! verdade, é. a vida é de E se verdade. espetava. Eu lembro que às Ensinava vezes... perdão. Eu tinha uma camiseta GG em casa. Que legal, Eu eu vou comprar colocava- uma camiseta Eu GG. colocava os dois, quem brigava mais era o Luiz e a Ana, a Mari era pequenininha. Eu colocava os dois dentro da mesma camiseta. Meu Deus. Sério? Começava a brigar e eu falava, vem aqui. Não, mãe, a gente não vai mais brigar, vem aqui. Pede desculpa. Não, foi ele. Vou colocar os dois dentro da camiseta. E vocês vão ter que ficar uma meia hora aí dentro. Abraçadinho. Não era nem GG, era G. Eles tinham que ficar mais apertadinho. Ficava junto. Vai e fica. Não, mãe, por favor, não faz isso. Vai ficar. Ficava uns minutinhos ali. Daqui a pouco eles já estavam rindo, brincando, um implicando com o outro de novo. Mas assim, às vezes o negócio pegava. Ali era Que legal, Saía era a faísca. camiseta do perdão. a camiseta do perdão. Eu Camiseta falava. do perdão. Aí eles olhavam, não, mãe, por favor, a gente não vai mais brigar. Mas acabava que eles terminavam rindo ali, eu deixava uns minutinhos e eu falava assim, então, ela é sua irmã. Ah, eu sei, mas ela é muito chata. Mano, ele é seu irmão. Ah, mas ele pega no meu pé, ele briga. Então, eu falava assim, mas a gente tem que ter paz. Eu falei, ele não vai te agradar sempre, mas a gente precisa ter paz dentro de casa. Tá gostando desse nosso episódio com a pastora Érica? Não esquece, tem 3 coisas muito importantes que você precisa fazer. Fala aí, Tati. Curtir, comentar e compartilhar. Então, curte aqui esse episódio, comenta o que você tá achando, vai dizendo aí as suas dúvidas, você tá concordando, vai comentando e compartilha. Manda o link desse episódio pra tua família, pros teus amigos. Tem muita coisa aqui que a gente tá aprendendo com a pastora aqui, gente, ó. Eu falei, ela é uma caixinha, muita coisa a gente aprende com ela, a gente que caminha, né? Tem o privilégio de ter ela como nossa pastora. A gente tá aprendendo muito, eu tenho certeza que você também tá sendo abençoado. Escreve aqui pra gente, você usaria a camiseta do perdão? Coloca aqui pra gente, por favor. Se você não tem, já providencia uma, hein? Coloca aqui pra gente qual as táticas que você usa. Coloca aqui nos comentários aí, ó. Você tem uma camiseta do perdão, um quarto do perdão. O que Quais você são as costuma táticas? fazer aí na É. sua casa para incentivar essa questão do perdão, né? Como você falou. Pastor, e ainda nessa questão do perdão, né? Porque Páscoa também traz isso, né? Como que a gente pode trazer isso biblicamente para eles, ensinar sobre o perdão para as crianças? Eu sempre ensinei pra eles que assim, ó, a gente estava distante, a gente não amava Deus, a gente nem conhecia, nem queria nada com Deus. E Deus olhou, viu e falou: tem um jeito de resgatar, é mandando meu filho. E Deus só tinha um filho naquela época. Só Jesus era filho de Deus. Deus olhou, ele falou: vale a pena. Ele olhou pra mim, ele viu a Tati, ele viu o David, ele falou assim: eu vou mandar Jesus. E o melhor, Jesus aceitou vir. Porque até o momento da cruz, ele estava ali. Ele veio, ele viveu, ele realizou tudo que tinha que realizar. Mas a gente lembra, a gente foi no Getsemane esses dias, né? E a gente lembra da agonia do Getsemane, ele orando, ele suando sangue. Por causa, ele falou: Deus, se for possível, é muito pesado, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo,
Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Acho que essa é a Meu Deus. melhor lição. Porque sempre a gente quer fugir. E às vezes a gente foge, às vezes a gente escapa quando a coisa aperta. E Deus sempre tem um propósito. Por mais doído que seja, por mais sofredor que seja, Deus tem um propósito. Algo Ele vai construir na gente, algo Ele vai edificar, algo Ele vai plantar, algo Ele vai nos modelar, nos transformar. Eu falava ontem no culto que a árvore que não dá fruto, Ele corta, mas a que dá fruto, Ele poda. E a gente não aceita muitas vezes ser podado por Deus, ser disciplinado, ser corrigido, ser consertado por Deus, né? E a gente precisa aprender isso. E o perdão é algo que a Bíblia é muito clara. Perdoa as nossas dívidas assim como, do mesmo jeito. Eu peço perdão para Deus. A gente ora o Pai Nosso, às vezes sem medir, sem pensar na parte do assim como. A gente decora e a gente fala. Mas você fala, Deus, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, do mesmo jeito que eu perdoo o David, que eu perdoo aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que não me pagou, aquela pessoa que falou de mim. Então, eu condiciono, a Bíblia nos ensina a condicionar o perdão de Deus com o perdão que eu ofereço. É a oração que Jesus nos ensinou. Perdoa as nossas dívidas assim como, do mesmo jeito, no mesmo nível, no mesmo padrão, na mesma quantidade que eu libero perdão para alguém, Deus, o Senhor pode me perdoar. Quanto que a gente precisa de perdão de Deus? E quanto que a gente tem oferecido de perdão para as pessoas que nos afrontam, que falam mal da gente, que inventam histórias, que nos prejudicam, que não nos pagam. E aí Jesus ainda fala, né, ó, na medida que você julgar, você vai ser você julgado. vai ser Uma vez a julgado. Ana Júlia virou pra mim e falou, mãe, eu descobri uma coisa que eu julgava as pessoas, mas eu descobri que dá muito ruim. Eu falei, como, filha? Ela falou, eu tô lendo aqui que eu não posso julgar as pessoas. Aí eu falei, Aí ela leu o texto pra mim. A Bíblia fala que a gente se torna igual à pessoa que a gente julga. Aí ela falou, mãe, tá lascado, eu não posso, eu preciso parar com isso. Porque é uma coisa, por isso que a gente precisa ensinar a palavra e ler e aprender primeiro, para depois ensinar. Mas muitas vezes é legal na família, porque você, ao mesmo tempo que você aprende, você já ensina, né? Uhum. E a palavra faz isso, a palavra ela vai construindo nossa família, ela vai modelando, ela vai trazendo princípios e padrões. Mas o perdão é isso. Se eu quero ser perdoado, se eu preciso do perdão de Deus, porque eu não acerto sempre, aliás, eu erro muito. Mas eu preciso do perdão de Deus. Imagina que a questão do perdão está na minha mão e não na mão de Deus. O perdão que eu retenho sobre o outro é o perdão que eu retenho de Deus sobre a minha cabeça. Perdoa as nossas dívidas assim como. Se eu não perdoo a Tati, não adianta eu ir pedir perdão para Deus, porque a minha oração é perdoa as nossas dívidas assim como. Então, muitas vezes tem gente amarrada na vida, justamente por E uma falta eu de perdão. posso escolher quanto eu recebo do perdão de Deus. Tá na minha mão, isso é poderoso. Mas isso é perigoso do mesmo jeito. Se eu não tiver a noção disso, eu retenho o perdão de Deus sobre a minha vida. Eu não acesso. Não é que Deus não perdoa. Jesus já perdoou tudo, mas eu não acesso. Eu fecho o céu na minha cabeça por causa de um perdão retido. E quem não perdoa ainda é torturado, né? Porque a angústia que isso traz, a própria parábola que Jesus conta quando ele vai falar sobre essa questão do perdão, ele fala sobre o servo que devia ao rei, e aí ele vai até o rei e diz, eu não tenho como pagar, o rei perdoa, depois ele encontra com um conservo que devia bem menos para ele, mas ele não perdoa, e aí por essa falta de perdão, ele é entregue aos torturadores. Né? Jesus usa essa expressão, que ele é entregue aos torturadores. E aí eu fico imaginando a tortura que é uma pessoa que não libera o perdão, a angústia, se alguém te ofendeu. Então, o nome dos torturadores, né? O ódio, a angústia, a aflição, a inveja, tudo isso. Você vai te torturando por dentro, simplesmente porque você não libera o perdão. O que acontece? Vamos lá. Vamos dizer que alguém fez alguma coisa contra você bem ruim. Falou uma coisa, inventou uma história. Isso te ofendeu, isso foi ruim. E você ficou chateado, a pessoa inventou uma mentira sobre você. E a pessoa não veio falar com você, só que você tá ouvindo a história rolar e você ficou chateado com a pessoa. Aquilo ficou guardado em você.
Você vai dormir pensando naquilo, você vai acordar pensando naquilo, você vai trabalhar levando aquilo com você. Então, essa pessoa, ela fica presa, ela fica amarrada em você. E eu falei também hoje cedo que quando você perdoa, e até uma moça comentou na live, mas eu não consigo perdoar. Eu falei, perdão é decisão, você precisa escolher perdoar. Não é um sentimento. Não, e lá em Isaías, deixa eu ver se eu acho aqui. Você não vai ter aquele sentimento assim. Não, você vai esperar ter vontade, você nunca Vai vai sentir perdoar. uma ação de perdoar aqui. Não, tem uma Ai, vontade. sim. Provavelmente Não vai é acontecer. mentira. Não vai Provavelmente acontecer. é mentira. E é um processo, muitas vezes. Sim, mas assim, é mais uma decisão. Né? A partir do momento que você decide, você toma uma postura de perdoar. Aí você tem atitude. Você fala, ó, eu perdoo, eu abençoo. É uma decisão inteligente. É uma autolibertação. E a partir daí o seu sentimento começa a mudar. Eu lembro que uma vez, vou contar outra história. As histórias são boas. A Mariana teve alguma coisa na escola que a melhor amiga dela fez com ela e ela chegou em casa chorando muito triste. Eu não lembro exatamente o que foi. Ela estava muito chateada mesmo, porque era a melhor amiga dela. E ela falou alguma coisa dela, fez alguma coisa que ela ficou bem chateada. E aí ela chegou em casa, mãe, eu nunca mais vou falar com essa menina, não sei o quê. Eu falei, esperei passar a raiva, né? E aí na hora de dormir, a gente foi orar. Aí eu falei, filha, a gente precisa consertar uma coisa. O quê? Eu falei, a sua amiga, ela não é mais minha amiga. Eu falei, eu sei. Eu tô com raiva dela. Eu falei, eu sei, isso tá te fazendo mal. Eu tô muito triste, eu tô muito nervosa. Eu falei, eu sei. E é por isso que você precisa perdoar. Mas ela não merece o meu perdão. Eu falei, filha, mas olha como você está. Ela tá bem lá na casa dela. Mas você tá triste, você tá chateada, você tá nervosa, você tá magoada. E ela falou, mas eu não tô com vontade de perdoar. Eu falei, mas você precisa do perdão. Aí eu li esse texto com ela. Isaías 43, eu acho. Mas ele fala o seguinte, eu perdoo os pecados de vocês por amor a mim. Eu expliquei pra ela, falei, filha, sabe por que Deus perdoa a gente? Porque ele se ama. Ela falou, mas ele ama a gente. Eu falei, ele também ama a gente. Mas aqui ele tá falando nesse texto que ele se ama. Eu perdoo os pecados de vocês e esqueço por amor a mim. Aí ela fez uma cara, ela era pequena. Eu falei, Deus se ama tanto que ele não quer ficar carregando essas memórias das coisas ruins que a gente faz. Então ele perdoa a gente. E aí ele fica livre, mãe? Eu falei, isso, ele fica livre. E ele esquece? Eu falei, esquece. Ela falou, então eu não vou ter vontade de perdoar. Eu falei, não, mas você pode escolher perdoar. E ela chorava porque ela estava nervosa. Aí eu falei, filha, faz essa oração comigo, perdoa a sua amiga. Eu não quero. Eu falei, mas faz porque vai fazer bem para você. E aí ela relutando muito, ela falou, tá bom, vai, vamos orar, eu preciso orar. Aí a gente orou, ela repetiu, eu orei com ela, falei, eu perdoo a minha amiguinha. Ela repetia, eu não quero, mas eu perdoo a minha amiguinha. E eu lembro direitinho que assim, a hora que ela terminou a oração, ela respirou fundo, ela falou assim, mãe, funcionou. Olha. Ela sentiu, ela pequena, ela devia ter uns 5, 6 anos. E ela respirou, ela falou assim, mãe, funcionou. Eu tô triste com ela, mas não tá mais doendo. Sabe, foi a definição dela. Então, instantaneamente, a hora que ela falou amém, ela respirou fundo, assim, aliviada. Ela falou, mãe, funcionou, eu não queria, mas eu precisava perdoar. E depois disso, foi uma experiência que ela teve com perdão, mas foi nítido, foi instantâneo, e ela testemunhou. Então, só que a criança, a gente consegue guiar, mas vai falar isso para um adulto? Vai enfiar isso na cabeça de um adulto que ele precisa perdoar, mas ele vai te dar 1000 razões por que não perdoar. E a Mariana me deu 1000 razões por que não perdoar. Muitas vezes é até justificável as razões. Sempre vai, pode ter. Só que eu falei, a sua amiga tá lá na casa dela, nem tá lembrando disso. Quem tá sofrendo é você. Você quer ficar sofrendo? Ela falou, não. Falei, então, se você perdoar, você vai estar livre da sua amiga. Mãe, eu não vou precisar nem mais falar com ela. Eu falei, isso, só pra... Aí, eu lembro que assim, ela terminou a oração, ela falou assim, mãe, eu tô livre. Tirou o peso. Funcionou. Ela sorriu, ela falou, ai, obrigada, mãe, eu não sabia que era assim. E é uma experiência que ela precisou Ela ter. muito pequena, eu nunca vou esquecer disso, sabe? Foi alguma coisa que uma amiga falou mal da outra, coisinha de criança, mas que tava fazendo ela chorar e sofrer. Meu Deus. E eu lembro dela respirando e falava assim, funcionou, mãe. Uau. Isso não tem preço. E é incrível como essas experiências com os nossos filhos ensinam tanto pra gente. Ensinam Eu comecei tanto a pra rever gente. muita coisa que eu achei que tivesse resolvido, perdoado, coisas que eu tava carregando. Eu falei, Deus, é só tomar atitude.
Eu não preciso sentir, é fé. A fé não é sentimento. A fé é uma atitude. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu faço. Então, uma atitude de fé, mesmo que o meu sentimento seja contrário, eu preciso acreditar que a palavra é verdade, que o perdão me liberta. E às vezes a gente vive preso por falta de conhecimento. E de perdão, né? Pastora, você que voltou de Israel, viu, né, a questão, a cultura e passou por tantos lugares, assim. O que a gente pode aprender com o povo de Israel sobre a Páscoa, assim, algo que eles... Porque eles têm a Páscoa também, algo muito importante para eles, claro, pensando na questão mais do Antigo Testamento, mas o que a gente pode aprender com eles, assim? É muito sobre a mesa mesmo. A gente volta à questão da mesa, né? A cultura deles é muito linda, assim. Eu lembro que uma vez, vamos fugir um pouquinho da Páscoa, mas assim, eu lembro que uma vez eu peguei um voo, a gente foi viajar e o Júlio foi com as crianças e eu fui primeiro, eu fui sozinha. Depois, no dia seguinte, ele chegou com as crianças. A gente não conseguiu passagem junto. Eu tinha uma conexão numa cidade onde tinha muito judeu. E eu parei no aeroporto e eu fiquei lá, acho que umas 6 horas numa conexão, sentado no hall ali, esperando no portão de embarque. E naquele avião, metade do avião era judeu, eram famílias de judeus. E elas têm muitos filhos, né? Você olha assim, você não sabe quem é a mãe, quem são os filhos. Porque elas são lindas, novinhas, mas com um monte de filho, uma escadinha, assim, é muito legal de ver. E eu lembro que, assim, pra mim aquilo foi um presente de Deus e sozinha nessa viagem, porque foi uma aula. Eu comecei a ver muita coisa que a minha mãe me ensinava em casa. Falava que o povo de Deus fazia, do cuidado de um com o outro. E eu vi ali na prática, ali na frente. Foi lindo. Sabe aquela coisa do... Imagina uma família com 8 filhos. Eles têm de 6 a 8 filhos, em média. Eram famílias grandes. E tinha de tudo quanto é tipo, modelo, tamanho. E assim, eu lembro que assim, eles precisavam comer. E... a mais velha pegava o bebezinho, esse daqui ajudava esse. Então, os de idade parecida, um ajudava o outro, sentava em parzinho nos cantinhos, ela distribuía o lanche. Mas, tipo assim, todo mundo tinha a sua responsabilidade de cuidar do outro. E eu falei, isso é muito diferente. Eu fiquei pensando nos meus filhos brigando, quando eu era criança, quando eu brigava com os meus irmãos, né? Eu falei assim, gente, que cultura linda. Eles estavam numa viagem, num tumulto, 8 filhos, mais o pai e a mãe. Mas não era uma família, eram várias famílias. Devia ter umas 6 ou 7 famílias, tá? Era um voo menor, mas tinha umas 6 ou 7 famílias, assim, tudo em volta. Pra mim, assim, e eu só ouvindo. Eu entendi um pouco de inglês na época, então assim, eu ficava pegando umas palavras ali, uma frase ou outra, o jeito, o cuidado, o carinho de um cuidar com o outro. Pra mim ali foi uma experiência tremenda. E eu falei, é diferente. O princípio, quando você ensina um princípio de zelar, de cuidar, é diferente. Falar que não tinha uma criança que resmungou, que chorou, mas um irmão mesmo foi ali resolver, o outro ajudou, sabe? Para mim foi uma aula de uma cultura muito diferente para mim, coisas que a gente lê na Bíblia e eu ficava imaginando quando era pequena. Imagina aquele povo saindo do Egito e indo para Israel, aquele monte de criança, aquele monte de filho, e como é que era? Então, assim, eu tive um pouquinho de contato, algumas horas ali, e famílias diferentes, assim, mas era muito legal de ver. Então, o cuidado, o carinho, um sendo prestativo com o outro, um precisando de uma... Não, eu resolvo, eu faço. Falei, gente, que família dos sonhos, que lindo, né? Aí, assim, a gente volta e fala assim, é uma cultura, é a cultura do reino de Deus, é a cultura da palavra. É passado de geração em geração. É isso diferente. Que eu ia falar com a senhora agora. É exatamente esse zelo pela palavra, pela cultura do reino, que fez com que a história da Páscoa chegasse até nós, porque nós estamos falando de algo de milhares de anos atrás, né? E uma história, e a Bíblia diz, né? E uma geração contará a outra geração. E agora, a gente falando muito sobre filhos aqui, né? Cabe a nós, a nossa responsabilidade agora, de que esses princípios, de que esse zelo pela cultura do Evangelho, da palavra de Deus seja passada pela frente. Então a senhora já está mais adiantada, a gente daqui a pouco já tem filho casado, né? Tô doida para ser vó. Daqui a pouco chega o neto aí, e imagino o privilégio depois de ver, por exemplo, o Luiz ensinando pro filho, pra filha, aquilo que a senhora ensinou para ele. Isso deve ser
Quero fantástico. muito experimentar, depois eu te conto. Deve ser uma experiência, né? Você vê a história sendo contada, né? E o Senhor Jesus sendo anunciado para as próximas gerações, né? E a gente vê o fruto daquilo que a gente ensinou é desse jeito, né? É quando o filho tá longe, é a atitude que ele vai ter quando não tá perto de você. Aí você vai ser provado, você vai falar, poxa, eu acho que eu ensinei alguma coisa direito, né? É que eu vejo a Ana lá longe tomando as decisões dela, resolvendo tudo. E eu falo, puxa, que legal que ela tem autonomia, ela aprendeu, eu consegui plantar sementes no coração deles pra seguir, né? Pra viver aquilo que Deus tem. Por isso que é tão importante, né? O que a senhora falou lá no começo. Que não é uma questão de ficar falando, não faça isso, não faça aquilo, mas é de implantar uma semente, de colocar uma cultura, dele entender aquilo, quem ele é e o que realmente deve ser feito. Tem muito disso, né? Porque a gente sempre vai enxergar o filho, a gente sempre vai lembrar deles bebês, né? O Luiz chega, eu volto assim, eu me ponho no meu lugar, eu falo, ai, meu bebezinho, não, ele é casado, tem a Radija, ele é um pai de família. Então, assim, às vezes a gente precisa se segurar, se colocar no nosso lugar, porque o meu sentimento por ele, eu lembro dele aqui no meu colo, pequenininho, e sempre vai ser o meu filho, mas hoje ele é da Radija. E tá tudo bem, eu preciso aprender a celebrar, me colocar no meu lugar e desfrutar o lado bom disso, saber que, assim, todo o meu trabalho deu fruto e teve resultado, né? E hoje ele tá vivendo a vida dele. E vai ter mais E frutos vai, ainda, né? mas assim, é tão bom ver. E uma coisa que o Júlio sempre fez, o Júlio sempre colocou muita fé neles. O Júlio é o que eu aprendi muito com ele, assim. O Júlio olhava para eles e ele falava assim, eu confio em vocês. Eu confio naquilo que eu ensinei para vocês. Vocês sabem quem vocês são. Glória a Deus. Sabe? Então, às vezes eu falava, Júlio, mas você vai deixar? Não, eu sei quem eles são. E ele falava para eles, vocês sabem quem vocês são. Eu lembro quando o Luiz foi para a Austrália, o Júlio falou para ele assim, não esquece quem você é. Não é o filho do Júlio, não esquece quem você é em Deus. Quem é o Luiz. Quem Deus enxerga, né? Uhum. E sobre isso, assim, às vezes o Júlio fala assim, a gente ensina e depois a gente quer pegar de volta. Ai, a gente quer ficar reforçando. Ele falou, fala e acredita que eles vão absorver, que eles vão assimilar, que eles vão abraçar aquele comando que a gente deu. Ele fala que a gente precisa apontar os nossos filhos e dar direção para eles. E ele faz muito isso. Às vezes, a princípio, assim, até, poxa, mas tá mandando embora? Não, tô apontando eles pro destino flecha, deles. né? A flecha na Não aljava pode ficar guardada, não não. faz sentido, né? Ela tem um tempo ali, mas chega a hora dela ir. E é legal que, assim, ele foi me ensinando isso também. Então, ele ia apontando, ele falava, ó, eu já te ensinei, agora eu confio em você para fazer aquilo que eu te ensinei. Então, ele meio que joga uma responsabilidade sobre eles, né? Eu já te ensinei, você já sabe lidar com isso. Agora é a sua vez. Então, isso é legal, isso prepara os nossos filhos. E injetar fé e confiança. E declarar a palavra sobre eles e falar assim, ó, a palavra funciona. Eu acredito que Deus vai te abençoar, sim. Isso desde pequeno. E eles também vão tendo as próprias experiências. Sim, eles vão provando de Deus, tendo as respostas de orações. E é isso. Então, não adianta, se a gente precisa acreditar também que eles aprendem, que a palavra é viva e que funciona. Né? A gente precisa dar um voto de confiança para eles. A gente também tem que ter fé, né? Tem que ter fé para soltar às vezes e falar assim, ó, eu plantei boas sementes e eu vou ver a colheita. Chegaremos nessa fase. Chegaremos nessa Tá fase. pertinho, tá mais perto do que vocês imaginam. Então, eu fico pensando, já falta alguns anos para ele estar na NGA. Aham. Eu já fiz essa conta. Ela tá mais perto da NGA agora do que... Fez 9. Tá Eu já tô pertinho. conversando com ele. Falou, você só tem 3 anos de criança. Meu Deus, tadinho, deixa ele curtir. Só Não, tô mas tá preparando certo. ele. Mas precisa, isso é necessário. Porque você vai puxando. Hoje, o mundo diz que a adolescência vai até os 19 ou 21. Misericórdia. Quando é que se vai amadurecer nessa vida? Sabe quando as pessoas perguntam pra Audrey por que ela teve filho tão nova? A resposta dela é bem... Eu quero ver isso na prática lá na frente, né? Mas a resposta dela é...
Fiz cedo pra ir embora cedo. Olha, Meu Deus. A resposta dela é: fiz cedo pra ir embora Mas cedo. é tão bom a gente ter energia, a gente ter fôlego, a gente ter força pra curtir nossos filhos, criar. Eu fico pensando assim, como eu falei, eu quero ser avó o mais rápido possível. Lógico que no tempo deles tá tudo certo, mas assim, eu quero ter força, eu quero ter ânimo. Então, às vezes as pessoas querem adiar tanta coisa, colocar uma carreira na frente de constituir uma família. É lógico que você tem que ter sabedoria, equilibrar, planejar. E tá tudo certo. Mas você não pode deixar isso como a última opção ou última coisa que você não vai fazer. priorizar, né? É como se isso atrapalhasse. Na verdade, tem gente que quer ter a vida toda pronta para depois ter um filho. O Luiz é um filho, a Ana é outra filha e a Mariana é outra filha. Cada um nasceu num tempo diferente um do outro. Numa realidade financeira diferente, numa maturidade espiritual diferente. Então, assim, as dificuldades vão formando os nossos filhos. Às vezes a gente quer poupar os nossos filhos de tudo, mas isso nem sempre é tão saudável. Às vezes a gente quer ter o mundo ideal, a casa ideal, tudo perfeito para depois. Lógico que a gente sempre quer ter o melhor. Certo? Você não vai ser irresponsável, mas às vezes a gente quer esperar tanto um ideal que às vezes nem é real. E a gente evita algo que, de repente, é o plano de Deus para a sua vida. Os seus filhos são planos de Deus para a sua vida. Eles são a extensão da sua família. Eles vão levar a presença de Deus, eles vão levar o seu nome, a raiz da sua E família. muitas da gente também prova também essa provisão de Deus. Sim. Porque quando eu fiquei grávida da Lívia, não era um momento financeiro. Era um dos piores, assim. E quando eu tive ela, a realidade financeira que eu tive no começo, no final, Deus fez milagres, assim. Sim, a gente prova da provisão de Deus mesmo, Eu falo pros meninos, porque você vive um milagre quando você vai casar, que já é um Em grande milagre. Eu falo, cara, você não teve fé em Deus pra casar? E na maioria eu pergunto, e a grande maioria essa é a realidade, pelo menos aqui pra gente. Cara, você tinha dinheiro pra casar, pra ter sua casa? Não, não tinha. Deus não fez? Fez. Eu falei, cara, você acha que o Deus que supriu pro teu casamento não vai suprir Pro teu pra filho, criação do pra teu herança filho? que é dele, que nem é sua, Exato. Então, você acha que ele não vai suprir? Porque hoje eu vejo realmente essa inversão de prioridades que a senhora estava Sim. falando, onde a pessoa quer conquistar tudo na vida. Ela colocar a carreira e tudo, todas as outras coisas, né? Constituir. Então eu já sentei com alguns jovens e fiz algumas perguntas para eles. E aí, jovens solteiros, eu perguntei, como você se imagina daqui 10 anos profissionalmente? E ele tinha Interessante. todo um desenho. Uhum. Todo um desenho da carreira profissional. Foi financeiramente, ele foi falando da casa, do carro, Já tinha tudo pronto na tudo cabeça dele. pronto. E aí tem duas coisas que eu percebo que falta muito o projeto, que é a questão da família e do ministério. Uau. Foi o resultado, né, dessas perguntas que eu vi, claro que não todos, mas a grande maioria, eles tinham poucos projetos familiares e ministerial. Então eles se enxergavam bem financeiramente, com uma carreira boa, onde eles iriam morar, as viagens que teriam feito. Mas e aí? Quantos filhos você vai estar? Você vai estar casado? Como que você vai estar? Não parei pra pensar nisso. Teu ministério, como que vai estar? Você vai estar servindo? Isso aí ele dá aquela rebolada, e não sei muito, mas é uma inversão de valores mesmo, né? O mundo De tem plantado constituir isso, a tem roubado família. isso da Exatamente, gente. roubado E a isso. família. Eu olho e falo assim, poxa, pra mim, pra Audrey foi tão leve, porque a gente casou novo, eu tinha 23, a Audrey 20. O que a gente tinha? Nada. Não tinha nada. E a gente foi construindo a vida juntos. E até de conceito de vida e tudo A gente mais. vai descobrindo, Nada. aprendendo as coisas, não? E aí eu vejo hoje pessoas com 35, 40 anos, ela já tá com uma vida formada, uma ideia, um conceito. É por isso que dá tanto embate. Fica mais difícil, né? Fica tão mais... Aí Você tem não com é quem tão simples. compartilhar. Você tem toda uma vida, mas você não tem com quem compartilhar. E você já tem Você uma tem uma trajetória, você já rotina, estabeleceu tudo. padrões, Exato. né? É muito mais difícil de outra pessoa entrar na tua vida. E aí ele pensa, aí, beleza, quebra a primeira barreira que é de uma pessoa entrar. Aí ele fala, agora eu vou ter um filho. Aí agora Vai virar minha vida que de cabeça pra ajustou baixo. Realmente tudo. vira, Vira. mas é maravilhoso. Mas, então acho que é realmente essa inversão. Bom, talvez esse seja um assunto para Para um outro uma episódio. outra conversa, para um outro episódio.
Pastora, muito obrigado Eu que pela agradeço. sua Foi um presença prazer aqui. estar Muita aqui. coisa que a gente aprendeu Eu tenho aqui hoje. certeza que eu saí daqui muito abençoada. Eu vou fazer a você camiseta do também. perdão. Vai fazer a camiseta do Eu vou perdão. fazer a camiseta do perdão. Provavelmente o Luiz, quando tiver fim, vai fazer a camiseta do perdão lá. Ah, eu usei poucas vezes, mas foi muito Mas divertido. funciona. Eu vou fazer a camiseta do perdão. Pastora, tem uma mensagem para deixar pro pessoal aqui a respeito da Páscoa em família para Aquela câmera. aquela câmera. Separe um tempo, se lembre de Jesus, faça a memória dele, agradeça, faça uma oração, ensine isso para sua família. Você pode fazer isso de uma maneira simples, não precisa ser nada estabelecido, mas se você chamar, às vezes você vai falar, mas nem todo mundo é cristão, mas se você chamar as pessoas da sua família e falar assim, eu só queria fazer uma oração e agradecer a Deus por Jesus. Eu tenho certeza que a mensagem de Jesus vai entrar no coração daquelas pessoas de uma forma ou de outra. Então, seja intencional, seja simples. Jesus é bom e acessível. E a Páscoa, sim, é uma realidade. Ele, sim, veio, ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E na Páscoa a gente celebra a morte e a ressurreição dele, para que a gente tenha a vida eterna. É isso. Deus te abençoe. Glória a Deus. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, escreve aqui pra gente o que é que você achou, o que você mais aprendeu aqui hoje com a pastora Érica. E você pode também deixar aqui sugestões, não é mesmo, Tati? Sugestões de conteúdos que a gente pode abordar aqui. Lembrando que o projeto é para servir a nossa igreja, mas também servir todo o reino de Deus. Com né, certeza. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos. Então agora já pega aí, copia o link, manda em todos os grupos de WhatsApp, posta lá no Stories e marca a igreja que a gente vai repostar lá. aqui. Marca aí, marca a pastora Érica também e deixa aqui a sua curtida e também se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Vamos continuar falando sobre Páscoa. Você vai aprender muito ainda sobre esse assunto. Deus abençoe. Obrigada, pastora, mais uma vez Eu pelo que seu agradeço. tempo. Amém. Fiquem com Deus. Valeu! Até mais.